Bom, Cristina, vamos lá, vamos começar a conversa. Vamos, sim, senhora. Apresenta, quer dizer, agora já dispensa apresentações, porque já é uma cara conhecida aqui no nosso panorama televisivo. E então vamos começar a conversar com o Dr. Miguel Gonçalves. Olá, bom dia, Miguel, bem-vindo de volta. Bom dia, doutor. Olá, Cristina, bom Muito dia. bem-vindo. Obrigado pelo convite. As portas estão sempre abertas, Sempre embora abertas. fechadas, mas a gente abre sempre. Bem, Dr. Miguel, nós sempre trazemos aqui muitos temas que têm a ver com psicologia, portanto, que é a sua área, né? Mas antes de entrarmos para o tema propriamente dito, queria que explicasse lá para casa, propriamente em traços gerais, para quem ainda não viu, o que é Learn to Be. Ok. E porque realmente já tem uma abrangência tão grande para estar mais perto das pessoas, que quem não conhece, se calhar nem sabe que pode usufruir. Hoje em dia já é bastante conhecida. Sim, claro, cada vez. É uma clínica de psicologia e coaching que trabalhamos em vários pontos do país. Estamos no Algarve, estamos no Porto, Fátima, Rio Maior, Açores. Ali na zona centro estamos em Odivelas, em Paço de Arcos, em Almada e em Lisboa, dentro de Lisboa. Estamos no Restelo, na Latino Coelho e em Alvalade. Somos cerca de 30 profissionais, trabalhamos em equipa. E as consultas que fazemos são os serviços que a pessoa pode precisar a nível da psicologia ou do coaching. Além disso, fazemos também formação para profissionais e para pessoas comuns que queiram ter mais conhecimento acerca destes temas. E, inclusivamente, mesmo que esteja longe desses zonas, vocês também têm serviço online. Sim, também trabalhamos online. Há a consulta online também, que a pessoa também pode marcar e ter a sua consulta online, ou mesmo fazer um trabalho misto, ir ao consultório e, numa altura que não possa ir, fazer a sua consulta online. Temos pessoas que às vezes vêm de férias, que vivem fora de Portugal e vêm de férias e têm a primeira consulta cá em Portugal e depois continuam o seu processo no seu país de origem. E é igualmente eficaz. É igualmente eficaz, sim. Quando hoje em dia as consultas online, que no vosso caso não é via Skype, é mesmo do próprio site vosso, não é? Fazemos via Skype e também temos uma plataforma para facilitar quando o Skype não está a colaborar. Pois, porque agora também já se torna um bocadinho pesado, não é? Mas, Há algumas consultas que não dá para fazer online, não é? Terapia infantil não dá para fazer online, porque não dá para brincar com a criança estando nós cá e ela lá. E mesmo a terapia de casal, embora se faça, também funciona melhor a nível presencial. E as avaliações que fazemos, a orientação vocacional de perfil e o check-up emocional, tem que ser a nível presencial, porque online não dá. Mas isso é muito interessante o que o doutor estava a dizer, as pessoas que vêm de fora do país Sim, sim. e que vos consultam, não é? Mas isso é como? É porque lá fora já ouviram falar ou porque chegam cá e ouvem cá? Ouvem lá fora também. Como Lá nós fora. temos este produto da consulta online, também publicitamos em alguns pontos específicos onde sabemos que há portugueses. os típicos, não é? A nossa Suíça, como falamos. Por exemplo, Suíça, Luxemburgo, Reino Unido, França, esses tipos de... Angola. E agora, já com esta vasta experiência, quais são as expectativas agora que têm para Learn to Be, agora para os próximos tempos? Há alguma coisa aí a sair do forno? Ou... Por acaso há. Pronto. Isto é telepatia. Além de continuar sempre a tentarmos garantir o máximo de qualidade, porque o nosso azimuth é passar sempre mais valor às pessoas que nos procuram que o valor que as pessoas nos dão a nível da terapia. A nível da formação, estamos a transformá-las em formações online, para também estarem mais acessíveis a todas as pessoas, para não se terem de deslocar ou a Lisboa ou ao Algarve para as fazer. E temos agora uma formação muito interessante para pais, que se chama Parentalidade Consciente, que vem na linha da matéria que vamos falar hoje aqui, que no fundo é dar aqui algumas valências e algumas instruções e informações aos pais para facilitar este trabalho da paternidade e da maternidade. É uma formação online que os pais têm acesso a várias videoaulas e no fim da formação têm acesso a uma consulta online comigo de aconselhamento parental. Por isso, penso que é um produto muito útil para as pessoas. É a cereja no cimo do bolo. É essa parte final. Pois, porque os miúdos vêm, não é? As crianças nascem, mas não trazem um manual de instruções. Pois não. Pronto, e cada um é como é, todos diferentes. E Pois. aqui, às vezes, os pais,
quase que arrancam os cabelos. Além de ser um tema denso, é muita informação que eu acredito que mais cedo ou mais tarde esta informação há de estar cada vez mais disponível para as pessoas e para os pais, mas neste momento ainda não. Neste momento ainda é algo que está só muito dentro dos consultórios e penso que seria importante não só os pais, quando estão prestes a ter uma criança, terem as aulas de preparação para o parto, mas também terem algumas aulas de preparação para a paternidade. Penso que seria super importante e acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Sim, sim. Isso vai acontecer na nossa sociedade. É para lá que se caminha. E vocês também disponibilizam alguns e-books, não é? Sim, temos uma loja online também, que disponibilizamos alguns e-books e temos uma revista online também, que é a Psicologia Digital, onde vamos partilhando sempre muito conteúdo do nosso blog e de outras fontes de conteúdo válido da psicologia e do coaching. Quem é que precisa de ir ao psicólogo? Quem não é maluco? Uma boa resposta. Porque ir ao psicólogo é um ativo, não é? É um ativo, estamos a investir... Então perguntei isto de propósito, não é? Que é exatamente para desmistificar algo que penso que já está desmistificado. Mas pode ser que alguém ainda não tenha bem, perguntamos, psicólogo por aqui? É um ativo, é um serviço como outro qualquer, mas é um serviço que vai nos impactar bastante, porque faz com que nós tenhamos consciência de muitas coisas nossas e dos outros que possam estar a atrapalhar a nossa vida, o nosso sucesso, a nossa felicidade, a relação com os outros. Então acaba por se poupar muito tempo, porque em vez da pessoa estar a aprender só com os erros e a repetir os erros vezes e vezes sem conta, desta forma, com mais autoconhecimento, acaba por começar a fazer as coisas de uma maneira mais organizada e a vida acaba por funcionar melhor também. Porque ajuda muito a nível de limpar e organizar o pensamento, e os pensamentos que nós temos vão influenciar muito o nosso estado de espírito, vão influenciar muito o que nós dizemos, vão influenciar muito o nosso comportamento e vão influenciar a nossa vida lá fora. Daí também entrar aqui a ideia do seminário que fazemos anualmente. O próximo vai ser em janeiro do próximo ano, que se intitula Seja o Melhor de Si, mesmo nesta versão de que quanto mais a pessoa investir em si própria, mais está a investir em todas as áreas da sua vida, porque naturalmente vai tudo correr melhor a partir daí. E essa conjugação entre a psicologia e o coaching foi uma coisa natural, vamos dizer assim, que tinha que acabar por acontecer? Sim, nós fomos pioneiros um pouco nessa conjugação da psicologia e do coaching. Eu tive contato com o coaching ainda na Suécia, no ano 2000, quando estive a acabar a minha formação lá, o meu curso superior lá. Tive contato com o coaching PNL e achei muito válido porque às vezes a psicologia mais tradicional não cola com todas as pessoas. E às vezes as pessoas precisam de qualquer coisa mais dinâmica, que trabalhe não só o passado e o presente, mas também o futuro e que ponha as coisas de uma forma mais clara, mais tangível. A conjugação das duas áreas acaba por funcionar muito bem, porque a psicoterapia, a psicologia é ótima para resolver questões de insegurança interna, de ansiedade, de depressão, de lutos, de angústia, e também um pouco do propósito de vida, de fazer a pessoa encontrar-se um pouco melhor e de autoconhecimento. E o coaching é ótimo para fazer um plano de ação, para estabelecer objetivos, para caminhar no sentido de atingir esses objetivos de uma forma prática e eficaz. Então as duas áreas juntas funcionam muito bem. Então vamos começar. Queres mais alguma dúvida sobre psicologia ou sobre a Learn to Be? Só que a Learn to Be, eu gostava só de colocar uma questão ao doutor. Há alguma ideia da expansão da Learn to Be ir fisicamente lá para fora ou não? Por enquanto não. Não, ficamos só em Portugal. Por enquanto a ideia é estarmos por cá e fazer o melhor trabalho possível com as pessoas que nos procuram. Mais do que quantidade, neste momento estamos a incidir na qualidade. Sim, o que está a acontecer são lá de fora que estão a vir para cá. Sim, está a acontecer. Sim. Está a acontecer. Eu estava a perguntar mesmo por isso, como as pessoas vêm e aproveitam férias para virem elas cá, pronto, às vezes também elas poderiam gostar de ser acompanhadas, mas pessoalmente lá. E aí o doutor já podia ter uma ideia de uma expansão.
Também não se consegue chegar a todo lado, não é, Cristina? E como nós temos falado na nossa vida, temos várias áreas e em todas elas temos que ter sucesso, não é? E então não vale a pena também estar a pôr em risco outras áreas da nossa vida, como por exemplo a saúde e a família e os filhos, em busca de algo que se calhar seria um pouco mais do mesmo. Porque já estamos a fazer um bom trabalho aqui, as pessoas gostam, já estamos a fazer o nosso propósito. Está bom assim. Já não assim, não mexe mais. Não mexe mais, para não estragar, exatamente. E o Dr. Miguel tem filhos? Tenho. Então vai falar na primeira pessoa. Tenho 2 e mais um a caminho. Muitos parabéns, Obrigado, então, obrigado. sim senhora. Então vamos E é ficar para empatados, enchemos agosto? o carro. É para agosto, doutor? É ali para agosto. Para agosto. Muito bem. Sim, Bom, enchemos vai o ser. carro. É verdade. Depois acabou, porque pelo menos falo por mim. Porque senão tinha que estar a comprar uma carrinha e não me apetece muito. Bom, mas. Há o risco que ela ainda tem lugar para mais um carro. E... Não. Para mais um carro, não, para mais um filho. no carro. Não para mais um filho, não. Agora vem é o genro. O genro. Pois. Então, Pois, agora é o genro. ora, já tenho uma filha adulta. Pois. Ela agora está aí à procura da sua cara metade. Portanto, eu tenho É o lugar para próximo mais um passo. genro. Agora, quando vier a outra, quando chegar a idade dela, aí é que se calhar já tenho que pensar. Não, mas entretanto já a mais velha foi, pronto. Vamos passar ao que interessa. Bom, como garantir filhos saudáveis a nível emocional e psicológico? Começa-se a trabalhar a partir de que idade? Este é um tema denso, é um tema grande. Ainda bem que temos muito tempo para falar. E o meu desafio aqui está ligado a uma dos meus princípios de compromisso comigo mesmo. É sobre a questão de... Tenho a ideia de que quando se sabe uma coisa, tem que se conseguir explicar essa coisa da forma mais simples e mais clara possível. Então o meu desafio aqui vai ser... É o esquema KISS. O KISS. Keep it simple and... Sim, vai ser transformar uma matéria densa, muito teórica, em algo simples, em algo que não só seja simples para vós, mas também para as pessoas que estão a ver lá em casa, para que seja realmente útil para as pessoas. E o que eu vos proponho fazer é fazermos aqui uma viagem hoje pelo desenvolvimento infantil, pelas várias fases que as crianças passam até chegarem a adultos saudáveis ou não. Vamos embora. Vamos embora. Apertar os cintos. Estão preparados? Estamos preparados. Vamos ser com Vamos lá, vocês. doutor. Uma viagem que vai mexer um pouco convosco. Ok, Vamos embora. vamos lá. E é um conhecimento muito importante e muito válido. E eu estou à vontade para me vanglorizar deste conhecimento, porque nenhum dele é meu. Eu apenas o aprendi com as pessoas mais inteligentes do mundo da psicologia que estudei. E o modelo que eu sigo, porque na psicologia temos vários modelos, embora eu tenha conhecimento de vários, o que eu sigo de base e o que me deu a estabilidade para conseguir juntar todo o meu conhecimento, vem do trabalho de uma senhora que é portuguesa, que infelizmente faleceu há 2 meses, que é a professora Maria Rita Mendes Leal. E faleceu já com 90 e muitos anos. E foi uma senhora que fez um trabalho incrível, incrível a nível da psicologia. E é alguém que ainda não é muito conhecido. Porque também o objetivo dela nunca foi ser conhecido. O objetivo dela foi fazer um excelente trabalho a nível da psicologia. Provavelmente, infelizmente nós sabemos que os humanos são assim. Às vezes quando a pessoa morre é que se começa a dar mais valor à pessoa. Felizmente. Há aqueles pintores que enriqueceram depois de mortos. Vários. Provavelmente a partir de agora as pessoas irão começar a ter mais contacto com o trabalho desta senhora, que está ao nível, para mim, está ao nível dos grandes pensadores da psicologia, como Freud, como Piaget, porque fez um trabalho mesmo incrível, E é do trabalho dela que depois se criou este modelo psicoterapêutico que nós usamos como base. E também tenho que agradecer aqui ao trabalho do professor Quintino Aires, que foi ele que pegou na teoria dela e que construiu este modelo. E tenho que lhe agradecer por isso, que foi muito criativo e fez um trabalho fantástico a ele e à equipa dele, à primeira equipa dele, principalmente. Posso dizer aqui alguns nomes: a Maria João Rio, a Sandra Fonseca, a Paula Carmo, Sana Celestino, Ana Cruz Henriques, Marta Parvoeiro de Sousa, Ana Paulico, Frederico Gutierrez, Tiago Caldeira, pessoas que contribuíram imenso para o desenvolvimento desta
desta teoria, desta forma de ver o desenvolvimento infantil que eu vos vou passar hoje. E aproveito também para agradecer a estas pessoas tudo o que eu aprendi com elas, porque de facto aprendi muita coisa com elas. Eu, quando tive contacto com estas pessoas, eu sabia muito de psicologia cognitivo-comportamental, da terapia familiar, de hipnose, de intervenção na crise, até da parte da dinâmica, como Freud, Jung, Lacan, mas não conseguia juntar tudo. E quando tive contacto com este conhecimento, consegui juntar tudo em algo que fez-me sentido e que eu uso hoje em dia e que ensino há vários anos, e várias pessoas trabalham seguindo esta forma de pensar a psicologia. Então, posto isto, este modelo e um modelo psicoterapêutico, só mais uma consideraçãozinha rápida. Um modelo psicoterapêutico, para ser um modelo, tem que ter pelo menos 5 características. Tem que ter um paradigma, tem que ter uma psicologia do desenvolvimento, tem que ter técnicas específicas, tem que ter uma noção da psicopatologia, quando as pessoas adoecem, e tem que ter uma noção de saúde mental. Eu hoje vou falar convosco aqui de 2 partes deste modelo, que é a psicologia do desenvolvimento, como é que as crianças se desenvolvem até à idade adulta, e é o paradigma, o que está de base deste modelo, desta forma de pensar. Esta psicologia de desenvolvimento chama-se, tem um nome também difícil, que é afectologia genética, e divide o desenvolvimento da criança em 7 passos, em 7 fases que a criança vai passando até chegar à idade adulta. E para começar a falar disto, tenho que falar primeiro do paradigma que fez com que este modelo se diferenciasse dos outros. E se calhar explicar às pessoas lá em casa muito rapidamente o que é paradigma, porque se nós formos ver a palavra paradigma a um dicionário ou a um livro de psicologia, é capaz de ter lá uma descrição um pouco intelectualizada e às vezes não é tão... Mas ninguém percebe. É. Vou fazer aqui um exemplo com vocês, pode ser? A Cristina é que vai. Sim, então. Então, imaginem, Ricardo e Cristina, que vocês estão numa manhã de segunda-feira no metro e até está calminho o metro, está um ambiente até zen, estão poucas pessoas, vocês estão descontraídos e, de repente, na paragem seguinte, entram 5 crianças e o pai das crianças. O pai das crianças senta-se ao vosso lado e as 5 crianças estavam tão ruidosas, tão barulhentas, tão traquinas, que aquele ambiente que estava super zen, de repente começou a ficar diferente. As crianças Bastante diferente. saltavam nos bancos, tiravam o jornal ao velhote da frente, tiravam o telemóvel à outra pessoa, gritavam, penduravam-se naquelas coisas. Verdadeiros índios. Verdadeiros índios. E o pai da criança está sentado ao vosso lado, olha para o chão. Como é que vocês estariam, olhar para o chão. Como é que vocês estariam a sentir? Eu não sei, dava-me vontade de um palmadão aos miúdos, mas também dava vontade de dar ao pai, mas eu acho que levantava-me e ia para o outro lado e mudava de carruagem. Ok, ficava incomodado, ficava irritado. Claro. E a Cristina também? Não se metessem comigo, diz que não se metam Mas comigo. metiam-se consigo. Metiam-se comigo. Atiravam-lhe papéis. Depende de como é que acordei. Não, eu gosto muito de crianças. Se calhar até podia pegar no papel e começar a atirar também. Ok. Pronto, e começar ali a interagir com eles. Pronto. Também seria possível. Tentando levar a situação na boa. Ok. Vá, pronto, se calhar ia por aí. Seria possível também começar a ficar um pouco irritada com a situação, não é? Pronto, lá está. Então, imaginando que vocês começavam a ficar irritados e perturbados com essa situação e o pai estava mesmo ao vosso lado e não fazia nada, a certa altura vocês não aguentavam mais e viravam-se para o pai. Olha lá, desculpe, não acha que você deveria fazer alguma coisa? Os seus filhos estão completamente descontrolados e estão a causar aqui o caos na carruagem. E o pai levanta os olhos, olha para vocês. Pois é, capaz de ter razão, mas olha, acabei de sair aqui do hospital e soube que a minha mulher faleceu e ainda nem sei muito bem como é que é de dizer isto aos miúdos, estou completamente perdido, peço imensa desculpa pela situação. Mudava alguma coisa no vosso sentido? Já não me dava, porque eu já me tinha pirado antes, não é? Como eu disse. Mas se lá sim, tivesse, claro okay. que sim. Pois, Não, a situação mais fica... normal, doutor, sim, se nós formos a ver o geral, o mais normal é, claro, é as pessoas se irritarem e fazerem o que o doutor está a dizer e, claro, aí a pessoa se calhar tinha que engolir. E mudava ali qualquer coisa. Mudava completamente. Possivelmente até mudava o estado de espírito da pessoa, Exatamente. até querer ajudar aquele homem Ora, aí naquela está, situação. claro. Não é? E lá está, a situação era exatamente igual. O que mudou foi o paradigma.
Foi a definição da situação. Foi os óculos pela qual a pessoa estava a ler aquela situação. Então, o paradigma é um pouco isto. Na medicina, por exemplo, antigamente morria-se muito de feridas superficiais devido a infecções. Desde que se desenvolveu a teoria dos germes e que se percebeu que havia germes e que era importante começar a lavar as mãos antes de fazer uma operação, por exemplo, começou a morrer muito menos gente, não é? Foi uma mudança de paradigma também. E aqui a Maria Rita Mendes Leal também fez aqui uma mudança de paradigma na psicologia, que veio mudar a forma como se trabalha com as pessoas. E é engraçado que ela trouxe esta mudança de paradigma da etologia, do estudo do comportamento animal. Primeiro foi buscar ali ao estudo do comportamento animal de Lawrence e Timberman, de um conceito que é o padrão fixo de ação, que é algo que os animais já nascem com aquilo instalado, que vai garantir a sobrevivência deles, algo que já é natural neles. Um padrão que é comum a toda a espécie, fixo, que está presente desde o princípio da vida do animal até morrer, da ação, que implica uma ação, uma iniciativa, que vai garantir a sobrevivência daquele ser. E todos os animais têm estes padrões fixos de ação. E mais tarde, Watson percebeu que também nós, humanos, temos um padrão fixo de ação. Nós também já nascemos com uma coisa instalada, que vai garantir a nossa sobrevivência. Esse padrão fixo de ação tem um nome também técnico que se chama análise de contingência à própria iniciativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando a criança nasce, já vem preparada para fazer uma análise da contingência, da resposta que vem de fora, às iniciativas que ela faz. E esta análise é muito simples. Ela tem uma iniciativa, faz uma vocalização, há uma pausa e há uma resposta que vem de fora, da mãe. E ela tem a capacidade, a criança, só de perceber isto, se aquela resposta dá prazer ou dá desprazer. Isto é o que nós vimos instalados, com esta capacidade de perceber se a resposta à nossa iniciativa dá prazer ou dá desprazer. Se nós fazemos uma coisa que dá prazer, qual é a tendência? É repetir. É repetir. Então repetimos a iniciativa, há novamente a pausa, há a resposta e aquilo dá mais prazer e repetimos a iniciativa, há a pausa, há a resposta e vai começando aqui um diálogo. Vai começando aqui um diálogo. Diálogo este que vai começando a construir o nosso aparelho mental, o nosso aparelho emocional. Então os bebês já vêm preparados com isto, instalado de origem. Estou a imaginar como, por exemplo, manda-se a bola para o bebê e ele manda a bola e ri-se. E depois, quando mandamos outra vez, ele já não fica parado. Ele volta a mandar a bola e ri-se. E está ali, só precisa o dia inteiro, não é? Porque ele está-lhe a dar prazer, por isso ele repete montes de vezes. Sim. E está a organizar-se. E está a organizar-se. À medida que vai fazendo isso connosco, está a organizar-se. Mas também acontece o contrário. Se eu faço qualquer coisa, há uma pausa e a resposta que vem de fora não me dá prazer, qual é a minha tendência? É deixar de fazer tantas vezes, não é? Pois. E então não me desenvolvo tanto. E a questão da pausa também é importante. A questão da pausa também é importante. É o que faz a comunicação. A pessoa dá a sua iniciativa à pausa e depois à resposta. Uma das coisas, e deixo esta dica para as pessoas, uma das coisas interessantes de ver se a pessoa está organizada ou não emocionalmente é o número de pausas que faz a falar. Uma pessoa que esteja em sofrimento ou que esteja desorganizada emocionalmente, muitas vezes fala sem deixar sequer o outro entrar. E vocês já lidaram com pessoas assim, não é? Que falam, põem a pergunta, põem a resposta, põem a crítica, põem a Fazem o solução. filme todo. Não, Como isso eu costumo eu vejo dizer. logo. Isso eu vejo logo em poucos minutos de conversa, vejo logo se eu posso ou não interromper. É sério. Há alguns que, pronto, deixa falar, que já vi que a pessoa não gosta de ser interrompida nem por nada. E mesmo que se tente, ela fala mais alto, que é para não permitir. Mas, Isso é um sinal de desorganização. A pessoa já nem faz pausa para nem vir desprazer da falta de contingência, de resposta contingente que vem de fora. Então as crianças nascem com isto. E tive que falar um pouco desta teoria toda, então, para começarmos a falar aqui dos passos de desenvolvimento que eles vão passando. Então o primeiro passo em que as crianças nascem, e todas elas estão lá, chama-se orientação para a análise de contingência. O nome do passo diz-nos o que é que a criança vai estar ali a fazer naquele momento. E o que é que isto é na prática? Passados os primeiros 3 meses de vida, quando a criança tem as suas necessidades básicas saciadas, a fome, o sono,
o controle esfincteriano, frio, calor. Quando está confortável fisicamente, naturalmente, todas elas começam a emitir iniciativas. É quase como se a parte física está confortável, então vamos agora desenvolver a parte psicológica e emocional. E elas começam a desenvolver iniciativas. E depois há a pausa e há a contingência. E as primeiras iniciativas, tenho que pôr aqui mais um conceito, que é o conceito de metábolo. Estas iniciativas que eles fazem são considerados metábolos. O que é um metábolo? Um metábolo é uma experiência de relação. Por exemplo, eu quando falo disto convosco, estou a pôr um pouco de mim nisto que eu estou a pôr aqui na sala a falar convosco. E depois vocês vão dar aqui o vosso feedback. E isto que eu falei já vai ter mais cor, já vai ter mais conteúdo. E depois eu ponho isto outra vez dentro de mim. E isto muda-me um bocadinho, faz-me crescer um bocadinho. Um metábolo é isto, é uma experiência de relação, algo que eu faço lá fora para organizar cá dentro. Então, o primeiro metábolo destas crianças é o vai e volta. E o que é isto? É só isto, o metábolo que elas fazem é isto. Espera aí, abram lá a então, número 2. Isso. Não, mas aí já dá para ver, se quiser. Já, aí dá. Portanto, o metábolo é isto. É isto, vai e volta. É só tirar coisas para o chão. E qual é a pausa e depois qual é que seria a contingência? Seu malandro, tiraste isto para o chão. Seu malandro. Já lá estás quieto. Lá estás quieto. E aquilo dá-lhe prazer e ele vai e faz outra vez. Faz outra vez. E depois há uma pausa. E a mãe, se estiver organizada, naturalmente, seu malandro, fizeste isto outra vez. Não, depois leva uma palmada. Aí já não estava a ser contingente. Aí dava desprazer e a criança ia deixar de ter estas iniciativas e não se ia organizar tanto. Aí é que está. Há que deixar fazer. Isto também tem o nome de aventar objetos na expectativa de lhe serem devolvidos. A criança, quando nasce, não tem noção ainda, está longe de ter noção do outro, está longe de ter noção do seu sentir, de quem é, e mesmo fisicamente não sabe que existe. Então estes metábolos, neste primeiro passo, é para a criança dar conta que existe fisicamente. Então ela, quando já está saciada, por exemplo, está a comer à mesa, e já está saciada, ela começa naturalmente a fazer isto. Mas às vezes a mãe, como quer continuar a dar a comer, o que faz é para com isso e tira aquilo. E está ali a quebrar o desenvolvimento da criança. Isto é um pormenorzinho que pode fazer toda a diferença ali no primeiro ano de vida. Porque a criança precisa de repetir os tais metábolos vezes suficientes para passar para o passo seguinte. Porque se não repetir vezes suficientes com prazer e com sucesso aquela brincadeira, fica retido naquele passo, ou fica mais tempo naquele passo e aí pode começar a adoecer. E até pode chegar a adulto com características daquele passo. Então é super importante os pais terem consciência disto, de que ele está a fazer uma iniciativa. E se está a fazer uma iniciativa, o miúdo já tem comida lá dentro. Não é preciso estar a continuar a pôr comida lá dentro. Às vezes as mães têm muito esta preocupação de alimentar. Fisicamente. Só depois de estar confortável fisicamente é que ele começa a fazer estas iniciativas. E às vezes depois para a sopinha e o menino então está mesmo com vontade de ter iniciativas e o que é que acontece? Vem a frutinha agora. E depois é o cafezinho. Às vezes estão ali numa hora nisto e não aproveitam para entrar em relação com o miúdo, para começar a organizar o miúdo. E estas brincadeiras são super importantes. Ele ainda não está à espera de nada, mas biologicamente tem esta iniciativa de deitar coisas para o chão. E naquela pausa ele fica expectante, fica atento. O que é que isto vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? E quando acontece, aquilo dá prazer. E ele organiza-se mais um bocadinho. Dá conta que isso existe ou vai existindo. Se a minha ação não é espelhada, se a minha ação não provoca uma reação lá fora, então não existe nada lá fora nem dentro de mim. Não existe eu. E a criança fica aqui presa. Um outro metábolo deste passo, e este passo, se correr bem, está resolvido aos 9 meses, 1 ano, e passa-se para o segundo. É o aparece e o desaparece, é o cucu, a brincadeira do cucu. Por exemplo, aquele filme da Idade do Gelo, tem uma parte muito gira em que aparece o tigre com o bebê. Onde está o bebê, cucu? E o bebê ri-se. Ri-se até começar a chorar também, não é? Isso é outro metábolo desta fase, que dá imenso prazer ao bebê e está a organizar aquele bebê. Aquele bebê está a ficar mais construído emocionalmente e psicologicamente. Eu essa do cucu tive uma má experiência. Então? Com a minha filha mais velha.
porque eu brincava essa do cucu, não é? Ela foi crescendo e com 2 aninhos, um dia vamos a um hipermercado, onde estavam uns caixotes enormes lá, e eu estava à procura da papa dela. E a minha filha desapareceu. Mesmo ali, ao meu lado. Estava a fazer um metábulo consigo, não, Cristina. É que eu olho e onde é que está a minha filha? Pânico. Entrei em pânico, começo aos gritos no hipermercado, para trancarem as portas, tudo, porque eu não via a minha filha. Reagiu? Eu chamava aos gritos e ela não me respondia. E porquê? Quando no fim daquele aparato todo, portas trancadas, segurança à procura dela, tudo, a minha filha sai-me de trás de um caixote enorme e faz-me assim, cucu. Portanto, está a ver, eu tive uma má experiência com o cucu. Quem tem filhos tem sarilhos, não é? Tem que estar sempre muito atento. Porque aquilo foi uma questão de segundos. Sim. Ela achou piada e pensou, eu vou-me esconder ali, vou fazer o cucu, pronto. E eu, foi só uma questão de deixar de olhar para ela e ver a papa. Onde é que está a papa? Quando voltei já não vi a miúda. Pânico, Cristina. Foi um episódio que hoje já me para rima, naquele dia fartei-me de chorar. Mas em casa e em ambiente Nunca mais entrou controlado. naquele hipermercado. Ai, olha, mas por acaso não. Por acaso não. Mas ela aí já era mais crescidinha, já tinha uns Tinha 2, 2 3 anos. aninhos. Isso já pode ser outro metábulo, já pode ter uma outra intenção por trás, que já vamos lá chegar. Pronto, está bem. Aqui Já temos os 9 meses, um ano. Até aos 9 meses, um ano. Aqui é mesmo uma coisa muito física, muito biológica, em que o bebê só sente prazer ou desprazer e sente de uma forma geral no corpo. Ele ainda está a construir o conhecer o corpo dele, ainda está a construir o saber que existe. É muito engraçado, uma das formas de percebermos se o bebê está a ter prazer ou não, se está a gostar ou não, se está feliz ou não, e isto vem de uns estudos que foram feitos, que havia necessidade de medir o grau de satisfação do bebê perante algumas experiências. Então, o que se reparou é na frequência que o bebê xuxa na xuxa. Aquela coisa que eles fazem. Não sei imitar o barulho, sim. Quantas mais vezes ele fizer isso, quando ele faz isso muitas vezes, está super feliz. Ui. Então, e os meus que nunca quiseram a Xuxa na As vida? minhas também fica não. a saber. Ok. As minhas Nunca também sempre não. rejeitaram a Aí não dá Xuxa. para ver Eu até, Punha-se a boca, cuspiam eu até aquilo. comprei xuxas com luz, que aquilo à noite tinha luz. E elas vinham assim, nunca quiseram. Pois. Aí, tem que se medir de outra maneira. Tem que se medir de outra maneira, devem dar outros sinais, com certeza. Mas este da Xuxa é engraçado porque nota-se mesmo quando se faz um metábulo e eles têm prazer, fazem logo aquele barulho da Xuxa, mais frequência de minuto. Então, eles têm que repetir estes metábolos várias vezes até organizar o que estão a organizar nesse passo. E neste caso é a consciência do seu eu físico e que existem fisicamente. Uma coisa, não se esqueça que tem fotografias, você é que manda quando é que vê que faz sentido ir lançando as fotos, está bem? Pronto. Então, quando se repete isto vezes suficientes, passa-se para o segundo passo, que é a reação circular da atenção. E aqui é mais ou menos até 1 ano e meio, 2 anos. O ideal será até 1 ano e meio, em que o bebê já começa a dar iniciativas à mãe também. E contingências à mãe também. Não só faz iniciativas e aí já espera a contingência da mãe, como também já contém a mãe. A partir dessa altura o bebê começa a ser mais interessante e divertido para as mães, quando passa para este segundo passo. E a brincadeira que ele faz, o metábulo que ele faz, é o conter e vazar. Por exemplo, na água, estas crianças quando estão a tomar banho é super organizador para eles estarem com água, passar água de um lado para o outro. Eles adoram. Aquilo é super organizador para o aparelho mental deles. O que eles estão a construir aqui neste segundo passo, enquanto no primeiro constroem o físico, aqui estão a construir o seu psicológico. Então precisam de repetir isto vezes e vezes suficientes, o conter o outro e o ser contido, para construir a pessoa que são, para irem tendo respostas do outro, para perceberem quem realmente são. E é isto, é o conter e vazar. Muitas vezes os pais têm os brinquedos todos numa caixa, por exemplo, e querem que a criança tire os brinquedos e comece a brincar. E a brincadeira dela é despejar a caixa. Pois. Porque é um metábulo que ela precisa. Precisa despejar a caixa e depois precisa de pôr tudo na caixa outra vez. De preferência com o adulto ali. Agora tu, agora eu. Agora tu pões, agora ponho eu. Vezes suficientes, e aquilo dá prazer à criança, vezes suficientes para a criança se intuir. Quando isso não acontece, a criança fica sem conseguir perceber muito bem as suas emoções, sem conseguir perceber muito bem quem é, o que é que gosta, o que é que não gosta.
E muitas vezes o sofrimento dessa criança ou a carência dessa criança é agida. E aqui entramos em situações de hiperatividade, por exemplo, em que a atenção e a concentração estão comprometidas porque falta esta calma interior que se ganha quando a pessoa tem noção já de quem é, de que existe psicologicamente. Estas crianças ainda não têm. Então aquilo é agido. Mas repetindo vezes suficientes isto do conter e ser contido, passa-se para o passo seguinte, que é o terceiro passo. E aqui chama-se o apontar a dois que impede o vazio de significado. Então o que é que isto quer dizer? Apontar a dois que impede o vazio de significado. Aqui a criança já se intuiu, fisicamente e psicologicamente. E agora o desafio é perceber que a outra pessoa, que também já existe fisicamente para a criança, é um humano que tem fontes de vontades também. Então a criança vai ter tendência para provocar, para pedir limites, para criar situações até de desconforto para o pai e para a mãe, para ter uma resposta de lá. O que a criança está a treinar aqui é a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. E ele ainda não sabe isso. Então, naturalmente, tem, às vezes, condutas um pouco mais desafiantes e um pouco mais opositoras. Às vezes até se costuma falar da adolescência dos bebés, que é ali entre os 2 e os 3 anos, em que eles estão nesta fase, estão neste momento de construção interna de quem são e de quem os outros são. Que a mãe tem o sentir também, como é que a mãe sente, como é que o pai sente. Então eles têm esta tendência de serem um bocado traquinas. mas é importante os pais olharem para isto, não como a criança está a ser má ou a criança está a ser mal comportada, porque está também, mas como sinal de necessidade de perceber que o outro tem um sentir. Porque elas começam com isto muito cedo. Às vezes, com 1 ano, eles começam logo a testar limites. Mas com 1 ano, como é uma criança tão bonita, às vezes os pais deixam passar e não põem os limites que têm que pôr. E aquilo vai desorganizando a criança. Aqui o metábolo é este, é pedir limites. E é o apontar a dois que impede o vazio de significado. É, por exemplo, a criança dizer, olha, aqui tem um pássaro. E o pai diz, não, aqui não tem pássaro nenhum. E a criança, não, tem um pássaro. E o pai, não tem pássaro nenhum. Fica com a tua opinião e eu fico com a minha. Aqui não se apontou a dois. A criança ficou a pensar que isto tinha um pássaro e o adulto fica a pensar que não tem. O trabalho que o pai tem que fazer é, tem um pássaro, deixa ver. Ok. Pela tua perspectiva e pela tua opinião e pela tua forma de sentir, tu podes ver que aqui está um pássaro. Mas olha, agora anda comigo, vê deste lado, como é que eu sinto as coisas. Estás a ver, deste lado não tem pássaro. Então, para ti pode ter um pássaro, mas para mim não tem. E aí é este apontar a dois que vai impedir o vazio da criança, o vazio de significado, que naquela relação com o pai e com a mãe vão fazendo aprendizagens do sentido das coisas e do sentido dos comportamentos e do sentido do agir e do não agir, que vai dar conteúdo à criança. Se a criança não fica com este conteúdo do respeito pelo outro, acaba por entrar em condutas desafiantes ou opositoras. E depois, à medida que os anos vão passando, se isto não é resolvido ali com 2, 3 anos, o metábolo começa a ser mais visível, mais alto, cada vez mais alto. E se chegar à adolescência, é mesmo muito alto, porque a certa altura os limites já não são pedidos aos pais, são pedidos à sociedade, ou mesmo ao físico, através do consumo de drogas, por exemplo, através de comportamentos delinquentes. Mesmo a palavra delinquente tem link lá no meio, não é? É quando falta o link. E o link é esta parte, entre os 2 e os 3 anos, que é muito importante os pais terem esta consciência que aquela criança é uma esponja e que está a beber aquilo tudo. Nestas alturas as crianças pedem muita atenção, pedem muita experiência de se sentirem acompanhados. Está o Cuco, aos 2, 3 anos. Era pedir limites. Aí fez bem se zangar com ela e dizer, olha, tu não voltas a fazer isto porque eu fiquei-me a sentir assim. E depois fartei-me de chorar agarrada a ela. E ela aí percebeu o seu sentir, e nunca claramente. Mais fez. E nunca mais fez. Resolveu. Se calhar até foi bom isso acontecer na vossa vida. Porque aí resolveu logo, se calhar, o terceiro passo. Passou logo para a quarta. Nós andávamos sempre a brincar. Ela gostava muito de ir em casa, mas em casa é uma coisa, não é? Na rua nunca tinha feito nada semelhante. Foi a testá-la, Cristina. E faz parte, é biológico. Sim. Ainda bem que está a testá-la, porque quer dizer que já passou o primeiro e o segundo passo. Já não vai ter em adulto questões mais ligadas à psicose, por exemplo. Aqui no terceiro passo, em adulto, se as coisas não forem resolvidas, pode
ter ali algumas questões mais relacionadas com uma personalidade mais da psicopatia, em que sente que as coisas têm que ser ao jeito dele e que se as coisas não são ao jeito dele, ele sente como injusto, porque para ele os outros são só corpos, não são fontes de sentir. E tem lá esse vazio de significado, não conseguir aceder ao sentir do outro. Qualquer um destes passos não resolvido pode ir criar depois uma estrutura de personalidade. E não há uma estrutura melhor que outra, todas elas sofrem, todas elas sofrem. Mas se pudermos passá-lo, as crianças, do terceiro passo para cima, vai ser mais fácil para elas depois a vida adulta. E é por isso que eu dizia no outro dia, que até aos 2 anos, o trabalho é com os pais. Estar a pô-los na creche é mesmo por uma necessidade, porque as crianças iriam lucrar muito mais ter este contacto direto com os pais até aos 2 anos, porque naturalmente passavam estas 3 primeiras fases mais rapidamente. Porque eles precisam de muita ligação aqui com 2 anos. É quando eles estão a estruturar que o outro existe, que o outro é uma pessoa. É quando eles estão a criar aqui estas conexões no frontal. E depois, é importante, e aqui há 2 coisas importantes que eu queria referir. Uma delas é que estas crianças do terceiro passo têm exatamente a mesma sintomatologia das do segundo, que é não pararem quietas. Então, muitas vezes são consideradas como hiperativas também. Mas, na realidade, não são. Os sintomas são os mesmos, mas não é o mesmo conceito. A hiperatividade é a criança que não se sabe sentir e então é agido. Aqui este age para provocar uma reação no meio, para provocar este apontar a 2. Então, a forma de lidar com os 2 tem que ser completamente diferente. Enquanto do segundo passo tem que ser contido, tem que se explicar que está tudo bem, explicar o que é que ele está a sentir, o que é que nós estamos a sentir. Aqui, no terceiro passo, tem que se pôr limites. Tem que se pôr, às vezes, até castigos. Mas os castigos têm que ser bem postos. E isso também é um tema importante, porque a maior parte das pessoas faz mal os seus castigos. Porque o objetivo é nós castigarmos o comportamento e não a criança. E muitas vezes os castigos vão castigar a criança e isso vai impactar negativamente a autoestima e o autoconceito dessa criança. Então o castigo tem que ser feito de forma a punir o comportamento e não a criança. Vou dar um exemplo. Ricardo, se for lá me visitar o Algarve e for a 200 a hora e tiver uma multa... Pode dizer isso. O carro não passa de 100. Imaginando, qual seria o seu castigo? O meu castigo Pagar a era multa? no bolso e na carta, porque essa velocidade já ficava um bocadinho... Ficava sempre com menos pontos, não é? E o que é que isso na prática, na sua vida, iria causar? Olha, Qual era o castigo que a vida lhe estava a pôr? Já não podia vir trabalhar porque eu preciso mesmo da carta para trabalhar. E tinha que fazer esse dinheiro de volta, não era? Pois. Tinha que trabalhar. Pois, mas... Então, o castigo que a vida nos dá é trabalho. É trabalho. Mesmo quando uma relação corre mal ou por uma traição e a relação acaba, o castigo que a vida dá é um trabalho gigante, às vezes, não é? Com as partilhas, com tudo o que implica. O castigo que a vida nos dá, a nós, enquanto adultos, é trabalho. Por exemplo, se eu não pagar uma conta que tenho que pagar, algo da minha vida pode ser penhorado. Eu depois, para ter isso da minha vida novamente, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar aquela dívida. Então o conceito tem que ser passado para a criança também. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo na criança. Uma criança que chega à consulta e naquele dia era para mostrar a caderneta da escola ao psicólogo, porque já está completamente tapado de faltas e cheio de recados, e veio com os pais e naquele dia a caderneta desapareceu. E ele diz aos pais que roubaram a caderneta, que alguém roubou a caderneta. Qual é o castigo que os pais põem? O castigo errado é: ficas sem PlayStation nas férias todas, nunca mais tocas na PlayStation, durante 3 meses, às vezes é nunca mais. Isto é um castigo que não funciona, porque para já estão só a criar raiva e irritação à criança. Depois é um castigo que não vão conseguir manter. Passado um mês, a criança consegue dar a volta aos pais e tem a PlayStation outra vez. E mesmo que não tenha, vai jogar com os amigos à casa deles. Não é um castigo impactante, não é um castigo que faça aquele miúdo crescer. O castigo tem que ser algo que dê trabalho ao miúdo, como por exemplo, olha, não me interessa se deitaste fora, se roubaram, se perdeste, se queimou. A caderneta era a tua responsabilidade, estava na tua mala, era a tua responsabilidade. Então agora tens que resolver a situação. Tens de pegar no teu dinheirinho, ou pedir à avó, ou vender qualquer coisa tua e ir à papelaria comprar uma nova caderneta.
Depois pegares na caderneta, ires até à tua professora e pedires desculpa teres perdido a caderneta e pedir para ela preencher novamente e depois trazeres aqui à consulta. Quando fizeres isso tudo, tens a PlayStation de volta. Até lá, está penhorada. Dar trabalho. Isto dá trabalho. Isto a criança depois não quer perder outra vez a caderneta, porque não só deu trabalho, como teve que enfrentar coisas que não lhe apetecia enfrentar. Pois. Não é? Como, por exemplo, aquela criança que bate no outro na escola. O castigo. Qual seria um castigo que desse trabalho àquela criança que bateu no coleguinha da escola? Seria, por exemplo, no dia seguinte, olha, fica cheio o teu tablet hoje e amanhã tens que resolver esta situação. Eu vou lá contigo e tu pedes desculpa ao menino e pedes desculpa à mãe do menino e pedes desculpa à professora também disso que aconteceu. Depois de fazeres isso, tens o teu tablet novamente de volta. E isto aqui estamos a punir o comportamento e não a criança. E estamos aqui a fazer uma coisa fantástica que é ensinar mecanismos de coping à criança. A criança começa a perceber que na vida podemos errar, que depois podemos compor a situação. Então também estamos a evitar que a criança fique ali nas fobias, no medo de poder errar, no medo de... Estamos a dar competências à criança, estamos a ensinar competências, estamos a aproveitar algo que não correu tão bem para fazer a criança crescer. E eles depois, aí por eles, não querem errar novamente, porque deu trabalho e deu desconforto, porque o crescer traz desconforto, não é? Há consequências. Os nossos atos têm consequências. E quanto mais cedo eles perceberem isso, melhor, mais felizes vão ser. E mais responsáveis vão ser e vão ter noção de que não vale a pena estar na culpa e na atribuição externa. O que vale a pena é assumir a responsabilidade do erro e tentar fazer o que está nas nossas mãos para melhorar aquela situação. E estamos a fazer a criança ficar mais adulta. Então é este tipo de castigos que se devem pôr. Eu, quando estava na primária, eu tinha uma professora que gostava muito, de vez em quando, deixar-nos sozinhos na sala e ir para a conversa com a professora da sala ao lado, lá para o corredor. E era suposto nós ficámos a fazer um trabalho, mas qualquer, né? Eu e mais 2 ou 3, e sempre fazer pouco barulho, saíamos do lugar e brincávamos. E, uma vez parti um daqueles vidros grandes da janela. Bem, quando ela ouviu aquilo, entrou, para além das reguadas que levei, mas isso já era habitual. O que foi interessante. E depois nunca me passava pela cabeça que fossem fazer aquilo. Sabe o que é que eles fizeram? Em vez de dizerem que os meus pais tinham que pagar o vidro, não. A escola pagou o vidro e eu fui, literalmente com aquela idade na primária, eu fui trabalhar para a junta de freguesia, mais um colega meu, a limpar aqueles ralos da sarjeta lá do campo de futebol. Espetacular. A tirar as grelhas e a tirar o lixo lá de dentro, durante um dia. Nessa altura terem essa consciência. Foi muito bem feito. Quer dizer, desculpa, não é nesse sentido. Não, foi bem posto o castigo. Foi, realmente, está a ver? Bem feito, Ricardo. De certeza que não partiu mais vidros depois lá na escola. Pois, embora que eu também não perdi de propósito, né? Mas devia estar quieto, sentado, em vez de andar a pular na brincadeira, não é? Muito bem feito. É esse tipo de castigo que são organizadores. Porque aí não estamos a punir a pessoa. Foi um acidente, mas o acidente tem responsabilidade. Depois de repetir vezes suficientes este apontar a 2, que vai criando na criança a competência de perceber que ele existe fisicamente e psicologicamente e que o outro existe fisicamente e psicologicamente, passa-se para o 4º passo. E aí a problemática torna-se diferente. Porque enquanto no 3º passo a mãe é minha, pertence-me, e se não está comigo é injusto, no 4º passo já se tem noção que a mãe tem fontes de vontade e que eu preciso da mãe para estar bem e que a mãe, se quiser, pode ir embora. Então vem a ansiedade da separação da mãe, vem a ansiedade de não estar com aquela mãe. E começa aqui um novo metábulo, uma nova brincadeira. Estão a ver, eles vão passando de brincadeira para brincadeira, é muito giro. E quando desorganizam, às vezes voltam à brincadeira anterior. Depois temos que voltar a dar contingência a esta brincadeira para ele subir outra vez para o passo seguinte. Então a brincadeira aqui no 4º passo chama-se a elaboração pré-simbólica da experiência universal de perdas e reencontros. É tudo nomes um bocado esquisitos. É, doutor, isso. Elaboração pré-simbólica da experiência universal de perdas e reencontros. O que é isto na prática? Aqui neste passo a criança está a treinar a sua segurança interna, está a treinar que se aguenta a bronca. Então a brincadeira dela vai ser a perda e o reencontro, o estar com a mãe, mas depois ir testar a sua segurança fora da mãe e depois voltar outra vez à mãe, ver se está tudo bem e se a mãe ainda lá está e se ainda é amada pela mãe. Então faz muito este movimento de perda de segurança para outra vez o reencontro da segurança.
vai e volta sobre o seu próprio controle. Tem esta tendência. E isto, se for bem feito e se for bem repetido, a criança chega ao final deste passo e está segura que se aguenta sozinha e já nem precisa de voltar para se sentir confortável. Já está dentro dela que o amor da mãe é seguro. Às vezes isto não funciona tão bem porque a própria mãe também está muito neste passo e então é muito ansiogénico para a mãe deixar a criança ir. A criança vai e antes que a criança volte, a mãe já está lá, anda cá! Nem deixa a criança cair, nem deixa a criança se aleijar. Visita de estudo. Aqui, mais ou menos, qual visita de estudo? Quando tiveres 15 anos, logo vais à visita de estudo. Aqui, se tudo correu bem até aqui, ao final dos 3 anos, já estão aqui a entrar nesta fase. Mas podem entrar só a partir dos 4, 5. A partir dos 5 já há mais sintomatologia associada. Mas o ideal, às vezes até antes dos 3, 2,5, a criança já está aqui nesta fase. É uma fase que difere da outra porque são crianças que gostam muito de controlar a atenção do adulto. São crianças que já falam imenso, não se calam. Os adultos estão a falar à mesa e a criança está a falar por cima porque também quer atenção. São estas crianças que já pedem atenção. E nesta fase elas estão a testar a sua segurança, estão a testar que conseguem fazer as coisas sozinhas. E aqui é importante os pais terem a postura de vai, faz o teu melhor, se correr mal não há problema, se correr bem, ótimo. Mas não podes é não ir. O que é isso de não ir? Mas eu tenho medo. Vai. Tens medo? Vai. Se correr mal não há problema nenhum. E às vezes os pais não conseguem fazer isto porque os próprios pais ficam ansiosos que corra mal. Não é os miúdos. E às vezes passa-se essa insegurança e eles não conseguem construir esta segurança interna. E às vezes depois, quando crescem, estão outra vez no mesmo metábulo. E são pessoas que provavelmente vão ter tendência para procurar relações com namorados e namoradas inseguras para treinarem que se conseguem estar seguras sem ele. E já é mais tarde, não é? É mais tarde. Estas pessoas acabam por, quando têm uma relação muito boa, muito calma, acabam por se desinteressar. É como se aquilo não trouxesse ali a adrenalina suficiente para terem certeza que estão a gostar. Porque têm tendência para entrar em relações de perdas e reencontros também, em que está tudo bem e depois está tudo mal. Está tudo bem, está tudo mal. Porque estão a treinar este metábulo. O objetivo é chegarem à conclusão que se aguentam sozinhas sem aquela relação. Por isso, mais vale treinar isto enquanto criança. Porque depois em adulto vai dar dissabores, não é? Pois. Então, repetindo vezes suficientes isto das perdas e dos reencontros, passamos para o 5º passo, que se chama diferenciar o seu viver do viver dos próprios pais. O que é isto? A criança já está segura, mas ainda não sabe muito bem o seu papel. Então vai copiar os papéis dos pais. Vai imitar os papéis dos pais na escola, vai imitar os papéis dos pais a lidar com os amigos, a lidar com as situações. É quase como se estivesse a fazer um teatro, a treinar papéis, porque ainda não tem o seu, ainda se está a diferenciar dos seus pais. É nesta altura que realmente a criança começa-se a desapegar dos pais e começa a testar-se no mundo através de imitações que vai colando. Eu lembro-me do meu filho Gabriel, quando esteve nesta fase. Foi lá visitar um amigo meu a casa que tinha uma criança pequenina também e ela logo que entrou, Gabriel, queres comer, queres beber alguma coisa? A imitar o que a mãe faz também, não é? Então eles passam por esta fase. O meu filho Gabriel nunca fez isso, mas fez outras coisas também. Passam por esta fase de estar ali a treinar papéis, a ver qual é o papel que tem mais sucesso, que tem mais segurança. No sentido de se diferenciarem dos seus pais, de se desiludirem com os seus pais. Isto é ali para os 5, 6 anos. Porque isto é outro conceito engraçado, faz parte eles se desiludirem connosco. Faz parte, vai acontecer. E se não acontecer, se calhar é mau sinal, porque não chegaram a esse passo. E nesse passo a criança vai treinando estes papéis no sentido de ir percebendo também qual é o seu próprio papel. E são crianças que gostam muito do controle da atenção do outro, gostam muito de estar no palco, são crianças muito, às vezes, coloridas, têm muita cor, gostam de estar no centro das atenções e querem ter poder na família. E aqui o objetivo é não os deixar ter poder na família. Quando eles treinam estes papéis vezes suficientes e corre bem este treino, eles passam então para o 6º passo. Eu estou a resumir muitas coisas para termos tempo de falar de tudo, porque havia imensa coisa para falar de tudo isto. Passam para o 6º passo em que a segurança deles já não vem, por exemplo, no 4º passo vinha da fusão com a mãe e do desamparo com a mãe. Aqui no 5º passo vem do treino dos papéis, do teatro, da brincadeira. Aqui no 6º passo vem da lógica.
A segurança da criança aqui vem da lógica, vem das coisas mais obsessivas, o ter a sua própria segurança pelas horas, o chegar atrasado, o não chegar, o fazer as coisas certinhas, direitinhas, o estar integrado no grupo de pares. Aqui torna-se muito mais importante para a criança estar integrado no grupo de pares do que propriamente estar validado pelos pais, porque ele já se desiludiu com os pais e já aceitou que os pais têm defeitos e gosta deles na mesma, mas já os vê como defeitos. Então, a questão dele agora é pela lógica, é pelas compulsões e pelas opções e fazer as coisas de forma o mais controladas possíveis para que corra bem. E então ele vai treinando estes metábolos deste passo até ter o seu próprio querer, até não estar tão formatado pelo que é suposto fazer, mas sim começar a ter o seu querer e as suas verdades interiores. E é importante sair desse passo. E sai-se desse passo porquê? Porque também os pares desiludem. Não é só os pais que desiludem, os pares também desiludem. Mesmo fazendo as coisas todas certinhas, direitinhas, as coisas correm mal na mesma. Não é? Mesmo tendo um discurso lógico, a maior parte das pessoas não é o mais importante para as pessoas o ser lógico. Há outras coisas. Já é mais na pré-adolescência ou ainda é antes disso? Vai até à pré-adolescência e vai até à adolescência. E aí, na adolescência, então, se tudo corresse bem, eles largavam esse passo, o 6º passo, e entravam num passo diferente, que é o 7º, é um passo de transição para a saúde mental, que tem muito a ver com o estar ali a fazer estes lutos de que nada se controla, de que as pessoas estão connosco quando estão, mas podem deixar de estar a qualquer momento, mesmo que eu faça tudo certinho, direitinho, pode correr mal. Tudo é um bocadinho efêmero, então às vezes a pessoa cai ali numa fase mais de desesperança. E cai na realidade. É isso. É mesmo isso. E cai na desesperança, em que todos os mecanismos que usava antes já não são válidos. E das duas, uma. Aí quando se cai, das três, uma. Quando se cai na desesperança, ou se deprime, ou volta-se para trás para um funcionamento mais obsessivo, ou mais histérico, ou mais fóbico, ou então passa-se para a saúde mental. E saúde mental é ter noção que a vida é como é, que cada minuto que passa nós temos menos vida e vamos morrer a qualquer altura, que as pessoas que amamos podem desaparecer a qualquer momento, mesmo aquela pessoa que confiamos totalmente no dia seguinte pode nos dar uma facadinha nas costas, e mesmo assim viver a vida como se fôssemos uma criança, com alegria. A saúde mental é um bocadinho isso. Pouca gente lá está, nós conseguimos estar lá de vez em quando. E qual é o nome pomposo desse último passo? É saúde mental. É? Pronto. Era o único que tinha um nome que a gente entende logo à primeira. Logo à primeira. Bem. Senhora. Muito bem. Isso é. E vocês ensinam isso de uma forma mais alargada, não é? Sim, muito mais alargada. Aos pais? Sim. Antes até de serem pais. Esse é o objetivo desta formação que eu estava a dizer, que criei agora. É passar este conhecimento, mas de uma forma bem mais explicada, com mais exemplos, para as pessoas terem mais entendimento. Se você tivesse chegado 20 anos antes, dava-me jeito, não é? Porque agora... Mas eles ainda estão a fazer metábolos, os filhos. Bem, o Gabriel, que é David também. David Gabriel tem 10. Para mim era com 24 aninhos, ó doutor. Era parecido há 24 anos atrás. Mas ainda há 22. Mas ainda hoje é útil, porque eles estão a fazer metábolos e se a pessoa conseguir identificar qual é o metábolo, que é que eles estão ali a treinar e conseguir ajudar a desbloquearem aquilo, eles passam para o nível seguinte de problemas, porque os problemas não param, não é? Logo à tarde, quando chegar a casa, pergunto: David, qual é o metábolo que estás a fazer? Faz favor, explica lá ao pai. Se há menos escusa, andamos. Bom, muito bem, sim senhora. Foi extenso hoje, peço-vos desculpa ter... Não, foi tal, não foi nada extenso. Foi tudo conforme estava. Doutor, eu gostava aqui de colocar uma questão, isto por causa de, pronto, a fase da adolescência, nós dizemos que a fase criança é pequenina, é complicada, pronto. Mas a fase da adolescência eu acho que ainda é mais complicado. Sim, claro. Pronto, é mais complicado. E hoje em dia os pais estão-se a deparar com muitos problemas quando os miúdos chegam a ao teenager, né? Sim. Que pensam que já sabem tudo, os pais são os cotas, não sabem nada, eles é que mandam. Só para os pais que estão lá, que estão em casa, não é que possam estar a passar por essas situações. Eu estou a colocar esta questão porque eu tenho inúmeros casos, conhecimentos, amigos que passam e nós conversamos, não é? Tiveram uma base sólida,
simpática, com tudo como deve de ser, uma educação excelente, pais que se preocupam, que estiveram presentes e que estão presentes, mas depois já sabem, vão para a escola, eles começam a lidar com os outros miúdos, não é? Outras educações, outros valores morais, não é? E os miúdos parece que se começam ali a mudar, querer a revelarem-se, também a revelar. alterarem-se, não é? E depois chega à fase da adolescência, não é? Os pais dizem, mas este não foi o filho que eu estive a educar, mas o que é que se está não é aqui a mesmo, passar? e não é mesmo, porque Pronto. já é outra pessoa que está ali. Quando um adolescente se começa a falar, não é, contra os pais, contra os princípios que tem desde criança, teve a explicar muito bem como é que se deve de castigar uma criança. Na fase da adolescência, como é que se deve de castigar um É adolescente? seguindo o mesmo conceito, é dar trabalho. Dar trabalho. Trabalho que dê desconforto. Não é só frustrar, não é só punir, porque isso só vai trazer mais raiva, mais distância, mais reação. Tem que se dar trabalho no sentido de eu não estou chateado contigo, estou chateado com isto que tu fizeste. Isto que tu fizeste tem consequências, tens que fazer isto agora. E ser firme aí. E aí é muito importante os pais não serem carentes, não é? Os pais serem pais, não serem amigos. O pai é mais do que um amigo. O pai tem que aguentar que o filho esteja chateado com ele. Tem que se aguentar a bronca. Não pode estar carente que o filho tenha que gostar dele. Nas alturas que é para pôr limites, tem que se pôr. Claro. E é claro que tem que se falar com respeito com esses seres que não são crianças, mas ainda não são adultos, não é? Mas já pensam que são. Tem que se falar com respeito, com entendimento. Vai contar muito o crédito emocional que se depositou na relação com eles até eles entrarem na adolescência. O tal tempo de qualidade que se passa com eles, a tal relação. A tal, porque eles, a certa altura, não querem perder também essa boa onda que têm connosco, não é? Mas depois, ali na adolescência, tudo aquilo que está a acontecer são sinais de coisas que têm que ser resolvidas. Se calhar não foram resolvidas na infância e agora os tais metábolos já estão muito barulhentos. Então é importante, para já, pedir ajuda. E depois ter noção destas duas coisas. Primeiro, é uma fase, ele está a fazer aquilo porque ele precisa de fazer aquilo para ultrapassar qualquer coisa, para evoluir de uma forma qualquer. E depois ter noção das tarefas da adolescência. Porque é assim, normalmente os sintomas que aparecem na adolescência têm mais a ver com déficit escolar ou perturbações do comportamento, coisas mais desse género. Mas se isso está a acontecer, é porque uma das tarefas da adolescência não correu bem ou não está a correr bem. Algumas das tarefas que eles têm que cumprir na adolescência até chegar a adultos. Identificação sexual. Têm que perceber se gostam de meninos ou se gostam de meninas. Grupo de pares, têm que conseguir ter uma posição confortável no grupo de pares, conseguirem ser populares, por exemplo, conseguirem ser valorizados. É uma necessidade que eles têm, é tão importante na adolescência como ter bom aproveitamento escolar. Autonomia e independência versus os pais, terem o seu próprio espaço, terem as suas próprias coisas que os pais não sabem. É uma outra tarefa que eles também têm que cumprir. A relação com a namorada ou com o namorado, a primeira relação com a namorada ou o namorado, o sentirem-se bem com a sua autoimagem, a imagem física. Então eles têm muitas tarefas, têm muitos desafios ali pela frente. E quando uma começa a correr mal, começa a trazer sintomatologia nas outras, que é quase como um pedido de ajuda inconsciente. É a voz do problema, aquele sintoma de ele responder mal à mãe ou de ir contra as ordens que o pai dá. Aquilo é um sintoma. Aquilo é um sintoma. E as crianças e os adolescentes são muito os olhos dos pais. O que é que eu quero dizer com isto? A criança vai ser muito influenciada pela forma como o pai ou a mãe estão a ver aquela situação. Lembram-se da história do paradigma que falamos no princípio? Às vezes o trabalho do pai e da mãe é conseguirem mudar o paradigma que estão a olhar para aquela situação. Verem aquilo como ele não me está a desafiar, embora esteja, ele não me está a faltar ao respeito, ele está a demonstrar que está carente, que está em sofrimento, que está desorganizado, que está desconfortável, que não está bem, que alguma coisa na vida dele não está a correr bem, ou ao nível dos amigos, ou ao nível das namoradas, ou ao nível da identificação sexual, ou ao nível da autoestima e autoimagem corporal. E se nós lermos assim, com esse paradigma, já não vamos reagir com a nossa raiva. Já não vamos alimentar aquilo. Porque a agressividade tem 3 características no ser humano. A agressividade gera mais agressividade. Se nós formos agressivos para a pessoa, a outra pessoa é mais agressiva connosco ainda.
a agressividade é limitada no tempo. Se o miúdo estiver a ser agressivo connosco e nós não entrarmos na mesma onda, formos só assertivos, aquela agressividade cai. E a terceira característica da agressividade, que é a mais importante, a agressividade é sempre uma defesa. Quando a pessoa está a ser agressiva, está-se a defender de qualquer coisa. E essa raiva que sai, a raiva nos humanos é muito o airbag da tristeza. Debaixo dessa raiva está sempre lá a tristeza. Bem, eu queria pedir que colocassem as fotografias, que eu julgo que deve ser das moradas, não é? Vamos passar as fotografias, estamos mesmo a terminar e já vem. Ok. Cá está então aqui os Então, vários lugares. Muito rapidamente, isto são as várias clínicas que nós temos em todo o país. Lisboa, Odivelas, Passo de Arcos, Almada, Fátima, Rio Maior, Porto, Algarve, Açores e online. Ok. Sendo à frente. E agora? Este é o e-book grátis que nós oferecemos no nosso site. Basta a pessoa ir a psicologiacoaching.pt e descarregar este e-book de como transformar a ansiedade em energia positiva. Tem lá dicas muito interessantes para lidar com a ansiedade. Aqui são as várias consultas que nós disponibilizamos nas nossas clínicas. Consulta de Life e Business Coaching, psicoterapia de adulto, terapia de casal, psicologia do adolescente, psicologia infantil, a avaliação infantil, terapia EMDR, check-up emocional, que é a avaliação de personalidade, orientação vocacional, hipnose clínica e consultas de cessação tabágica. E também temos estes serviços online. Também podem marcar online. Esta é a nossa revista, é disponível em psicologiadigital.net. E qual é a frequência de saída? É trimestral. Trimestral. E aqui é o nosso seminário, realizado uma vez por ano. O próximo vai ser a 25 de janeiro de 2020, que é um dia intensivo de conceitos para transformar a pessoa no melhor dela própria. É no Algarve, sim. Em Portimão. E estas em janeiro, em Algarve. Miguel, por favor. É para fechar a confusão, já percebi. E estas são as formações que nós temos. Estas são direcionadas a profissionais. O curso de especialização em Rorschach é o teste projetivo das manchas de Rorschach. A formação de ludodiagnóstico e ludoterapia é a terapia que se faz com crianças, através do brincar, do falar e do desenhar. E ali a formação online de análise e interpretação do desenho infantil também tem a ver com psicoterapia infantil, organizar as crianças através do desenho e ler as crianças pelo desenho. Ali o mapa emocional da mente é a formação que eu dou para passar, no fundo, isto que eu estive a falar, mas aos profissionais, e ensiná-los a trabalhar neste registro. É isto. O nosso mote, seminário seja o melhor de si. O nosso mote é este, seja o melhor de si. Sim, senhor. Muito bem. E podem saber mais em psicologiacoaching.pt. Tem lá muitas coisas giras para ver. Muito bem, agora é só ser curioso. Muito bem. Miguel, muito obrigado mais uma vez por esta muito obrigado, conversa. Porque e de certeza realmente... que ajudou muita gente. Espero não vos ter cansado. Espero não vos ter cansado com tanta coisa que tive por aqui a dizer. Alguma. Se estivesse em pé, se calhar ia ficar uma sentadinha. Não, por mim, eu agradeço imenso a sua presença aqui e ter falado disto. Cristina. Porque nós, como pais, estamos sempre a aprender, não é? Parece ser muito importante desmistificar estas coisas da psicologia. Sim. Para as pessoas perceberem, às vezes, pequenas coisas, como responder ao tal metábolozinho, o importante que aquilo pode ser para a criança, estarem sensíveis a isto. E até falar dos comportamentos, como deu aquele exemplo do pai. Sim. Ter sempre atenção, que pode haver alguma situação. Há uma razão diferente. Alguma razão. Pronto, muito obrigado, Miguel. Muito Até a próxima, então. Até à próxima.